A hipóstasis, que foi vista como ficção, agora pelos filósofos modernos, na sua origem, em grego antigo significava realidade. Em grego atual significa existência. Para os teólogos ocidentais, da antiguidade, do tempo da era medieval também, mas principalmente da antiguidade, significava substância. Aí quem foi católico como eu vai lembrar em português aquela pregação sobre a Santíssima Trindade, que na verdade é a origem da cristologia, do estudo da substância, da ousia do grego, essência de Jesus e de Deus, aquela conversa toda complexa, que parecia pura perda de tempo, né? Tanto é que se comenta, discutir o sexo dos anjos, como houve discussões intermináveis para discutir um monte de bobagens completamente improfícuas a respeito de teologia. Por isso veio a hipóstase no sentido moderno. 3 hipóstases em uma ousia. 3 substâncias em uma essência. 3 pessoas em uma só. A ideia da Santíssima Trindade. Bem, agora vamos ver aqui. Somos 3 estruturas dimensionais em um só ser, sinérgico. O corpo físico, o corpo psicossomático, perispirítico, o corpo espiritual. No meio, pelo menos, tem o corpo mental, mas não é claramente definido. Mas, de certeza, essas 3 dimensões nós temos. O físico, o emocional psíquico, o espiritual. Será que esse tempo todo perdido em entender que situações profundas são complexas e paradoxais, será que foi mesmo perdido? Primeiro projetamos em Jesus, na ideia lá do Cristo, que é algo que não compreendemos, para entender que nós mesmos somos ambivalentes, complexos. Então, aí entramos na questão, quando eu falei eles querem que eu diga, inteligência, pensamento no grego, nous. Nós, nos primeiros livros publicados, que eu ainda não assinava pelos Espíritos, nos anos 90, foi metanoia, que é do português um aportuguesamento da expressão metanous, além do pensamento ao pé da letra, que significaria uma superação de um padrão mental, transmentalização para melhor, dizem os léxicos. Então, nós precisamos passar um novo nível de consciência para entender um assunto complexo e enfrentar a situação difícil, de forma resolutiva, prática, sem muitas certezas. Quando encontramos os maiores desafios de nossas vidas, nós vamos ficar confusos. Isso é um bom sinal. Se eu estou numa situação complexa, não, isso é simples, é fácil, eu vou resolver rapidinho, eu não estou respeitando a complexidade da situação, provavelmente vou concluir erradamente e pior, vou tomar decisões inadequadas. Aí onde entra a questão da ambivalência, e Albert Einstein foi quem disse isso, um problema, 1879, 1955, mais outro slide, Wagner, mas esse é muito citado, não procure Einstein não, que é muito conhecido, que um problema nunca é resolvido no âmbito em que ele surge. Nós temos que passar a outro nível para enxergá-lo melhor. Essa metáfora de Einstein, que ele apresentou apenas conceitualmente, fica fácil entender com a imagem de Eugênia, um labirinto. A gente está dentro de um labirinto, mas imaginemos um labirinto sem teto. Se a gente tem uma perspectiva mais alta, é fácil, como um labirinto em 2 dimensões, em caderninhos de palavras cruzadas para criancinhas, às vezes em livros escolares, bem do início, pré-escolar, existem esses labirintozinhos que são fáceis de serem entendidos. Um enigma é facilmente solucionável porque está em 2 dimensões e a pessoa enxerga de cima. Mas mesmo que um labirinto esteja em 3 dimensões, que um problema seja bem concreto em nossas vidas, a gente pode e deve estar sendo propelido pela vida. Eu não sei como eu vou conseguir isso. Vai conseguir. Tomar uma ótica espiritual ou mesmo mental apenas superior, para que possa enxergar, nós possamos enxergar. Por que tem uma luzinha mais na minha direção aqui, do projetor? Está tudo normal nesse projetor? De repente me incomodei, tem outras coisas mais acontecendo aqui. Uma parte, né?
Confusões mediúnicas também normais, quando a gente está captando muita coisa ao mesmo tempo. Então, tomaram ótica superior. Foi uma frase de Einstein, eu acho que eu nunca citei isso aqui em público. Outra dele vai nos chamar a atenção para isso. Mas eu não vou tomar uma perspectiva espiritual. Que história é essa espiritualidade para resolver um problema complexo? Eu vou tomar ótica espiritual? Tome não, fica aí, sofra. Fique só no racional mesmo. Fique linear. Fique bem linear. Só a razão. Estritamente não funciona. Eu sei que não é o seu caso, Mônica, por isso que eu falo à vontade. Tá, não, fica aí. Não tem muita importância, não. Aí Einstein, sobre exatamente isso, espiritualidade pura, não tem a ver com acreditar na existência de Deus, não. Acreditem que ainda não chega nesse ponto. É fácil chegar-se ao corolário de que Deus deve existir. Tem que ter uma inteligência coordenadora por trás de tudo isso. Einstein não acreditava em vida após a morte, mas aceitava que existia um mistério indevassável. Então, dentro dessas afirmações que ele fez sobre isso, que um mistério que causava um deslumbramento, um assombro, um maravilhamento. Sabe o que Einstein disse? Não, nada me impressiona. Aquela coisa da imagem da pessoa inteligente, né? Vou aproveitar que eu uso óculos. Com óculos, sempre séria. A gente faz pose inteligente, né? Porque assim dá um impacto de que eu devo ser uma pessoa inteligente, sabe? Peguei alguns, não posso falar, estou proibido. Algumas situações eu chamei os meninos, vejam isso, olha que cara de intelectual esse cara está fazendo, coitado, bichinho. Alguns mostram músculos, outros mostram um aparelho genital, outro, cada um no seu nível, né? Outro mostra o tamanho do carro importado, o outro faz uma cara de inteligente, depois pló, 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 vai querer dizer que é mais do que o que é. Se a pessoa está preocupada em impressionar os outros, então ela está preocupada, deveria estar preocupada primeiro em se convencer, não é? Para que depois de estar segura, ela possa transmitir o que conhece, não no sentido de impactar, mas sim de partilhar. Eu tenho vários professores aqui presentes que podem confirmar esse sentimento. O bom professor tem uma paixão por trazer, partilhar o conhecimento e ver como a mãe tem de nutrir e ver crescer os filhos. Ou um jardineiro, um pomicultor, podando a plantinha e vendo que ela, no dia seguinte, olha essa plantinha, no mês passado, ela estava quase murcha, hoje ela está assim florescendo. E não é a ideia de que o acadêmico, ou o professor, ou o terapeuta, ou que tem ou o pai ou a mãe, qualquer tipo de posição na vida, seja de eu tenho o poder. Imaginemos a mãe dando de mamar, eu tenho o poder, bebê, você depende de mim para mamar. Se eu não lhe... Falando essa voz assim, porque não tem nada a ver com a mulher, né? Não, mas tem mulheres que têm esse sentimento, sim. Ele depende completamente de mim. Eu sou uma deusa para ele. Já que eu não sou deusa para meu marido, serei para meu bebê. Inconscientemente, muita gente entra nesse barato. Por ser inconsciente, é pior. Não, mas eu não tenho culpa, é inconsciente. Não, vai ser pior. As consequências serão mais graves. Porque como está inconsciente, começa a se manifestar e me conduzir, me dominar na conduta sem que eu me dê conta. Então, ele disse isso, Einstein, essa frase que diz que nunca, não me lembro de ter dito a vocês. Somente os imbecis, olhem só, somente os imbecis não são capazes de ficarem maravilhados. Somente os imbecis não são capazes de ficar maravilhados. Então você é um imbecil, idiota, inteligência curta, cretino, cretinice. São formas de se qualificar em inteligência baixa. Nossa.